capitalista de que eu falei. Muitos elementos dessas velhas famílias migraram, quer para Nampula, isso um pouquinho mais tarde, quer para Beira, quer sobretudo para Lourenço Marques, e desapareceram como estratos sociais específicas. E os sectores que ficaram no norte do Moçambique tiveram uma situação mais e mais empobrecida, mais e mais marginalizadas, o que criou o enfraquecimento e também um descontentamento quase estrutural. Tanto mais que, e isso é um caso bastante geral na África, isso se combinou com o facto de que se há uma pessoa que, vamos dizer, em 1850 era um escravista não é, mesmo se é rico, não sabe automaticamente operar a sua transformação para um empreendedor produtivo. E então, muitos escravistas não conseguiram, obrigado, a se tornar numa burguesia agrícola empreendedora. Por exemplo, no norte do Moçambique, o que é muito típico é ver que eles quer desaparecem, quer baixam de nível social, e os novos empreendedores que chegam vêm, por exemplo, de Portugal. Um caso típico, não é daqui de Quilimane, mas da ilha de Moçambique, é o famoso João Ferreira dos Santos, que criou uma grande companhia. Eu penso que até a GFS tive uma implantação aqui em Quilimane, mas o coração era na ilha de Moçambique. Eram gente que vinham de fora. Isto é, mesmo a elite escravocrata moçambicana, africana daquele momento, não conseguiu operar a sua transformação numa pequena burguesia africana colonial. Quase que desapareceu, o seu enfraqueceu muito. Isto também deve ser posto em oposição com o que acontece no extremo sul do país. No extremo sul do país, isto é, Lourenço Marques. Porque essa nova cidade é uma cidade completamente criada pelo colonizador. Ilha de Moçambique não foi criada pelo colonizador. Angos não foi criado pelo colonizador. Quilimane nem sei, confesso que não fiz as minhas leituras suficientes, não sei se havia qualquer coisa em Quilimane desde a chegada dos portugueses. Havia, bom. De qualquer maneira, o que acontece é que Lourenço Marques é uma cidade completamente criada pelo colono e nas características coloniais da nova fase colonial, da segunda idade colonial, que é uma fase em que as velhas elites crioulas quase não têm lugar social, porque chegam lá colonos portugueses, brancos, muitas vezes, colonos muito ricos, obviamente, mas também colonos de nível social humilde, e esses colonos ocuparam todos os espaços da burocracia, dos serviços, dos empregados do comércio, e não houve espaço social para a criação de uma importante elite africana, tanto mais que, como toda a gente sabe, até 1962 vigorou aqui o indigenato que obrigava os africanos a fazer o trabalho forçado, o chibal, como se diz no sul, 6 meses por ano, o que impedia, de um lado, a formação de um proletariado importante e, do outro lado, a criação de uma burguesia. Está aberto também a fazer análise de classe. E então, a micro-elite africana que surge em Lourenço Marques é uma elite africana que ocupa os mesmos empregos que os colonos mais humildes em concorrência com eles. E, aliás, os antigos sindicatos fascistas, os sindicatos nacionais, estão a proteger a mão de obra branca contra o que eles chamavam da intromissão da mão de obra africana, porque lá houve uma contradição. O interesse do dono português era empregar um africano negro qualificado, porque pagava muito menos, então era do interesse dele. Mas, obviamente, os brancos, às vezes analfabetos, queriam defender o seu privilégio de raça, de serem os ditos civilizados e manter o empregado. Foi uma luta permanente. Neste quadro muito difícil surge uma pequena elite africana, socialmente muito fraca, que está nos mesmos empregos que os pequenos brancos
enfermeiros auxiliares, motoristas auxiliares, empregados do comércio, pequenos funcionários públicos, isto é, todos empregos que, regra geral, não estão nem para organizar o comércio, podem ser empregados do comércio, mas não são comerciantes, ou não são nem operários, nem pequeno burguês empreendedor. E então, isso teve uma grande consequência mental, porque essa pequena elite africana, de Maputo, do Lourenço Marques, está a imaginar o novo país, já, na maioria, é conservadora, mas dentro da minoria que quer a mudança, está a imaginar o novo país a imagem do que conhece. Isto é, um país em que o Estado é o principal ator da economia. Isto é, um país onde a nação é homogénea, com uma só língua. Um país em que há um corporatismo sindical. Um país em que não há etnicidades. Afinal, este país é Portugal. O modelo social português, que é muito potente, embora não se fale dele. O modelo político vai ser mais Cuba, União Soviética, tudo isto, mas o que está por trás disso é um hábitos que gosta do tipo de nação que, afinal, é muito próximo dos portugueses. E também Lourenço Marques, por causa da sua posição geopolítica, estava muito longe da grande maioria da população moçambicana, porque, como toda a gente sabe, a zona extremo-sul tem uma densidade populacional relativamente importante, mas depois temos o sul de Gaza e de Inhambane também, mas depois o imenso norte de Gaza, o imenso norte de Inhambane, é quase um vazio populacional por causa da aridez do ambiente. Então essa elite também não tem grande, apesar do início de uma migração do norte para o sul, por exemplo, o caso do bairro de Mafalala, Lourenço Marques, há uma ruptura populacional. E também essa nova elite quase que não tem ligação, por exemplo, com as antigas hierarquias africanas, os portugueses chamavam de régulos. Bom, a exceção, que é importante, é do próprio Eduardo Mondlane, que era um filho do chefe, mas para o qual toda a educação nas missões protestantes foi uma ruptura completa com este meio de origem. Então, vocês já estão a perceber que a maneira como vivia essa elite do extremo-sul, essa nova elite do extremo-sul, foi uma condição que favoreceu a sua captura por um certo marxismo. E porque o marxismo stalinizado dos anos 60 aparecia como um projeto de Estado homogéneo, bem centralizado e tudo isto. E não é, insisto nisso, não é, aliás, porque a Frelimo foi dita marxista-leninista que fez o Partido Único. É exatamente o contrário. Foi porque queria o Partido Único que adotou o marxismo-leninismo, isto é, o marxismo stalinizado. Porque o Partido Único foi uma coisa quase generalizada em África, em regimes que foram quer de esquerda, quer de direita. O Mobutu Sese Seko do Zaire tinha também o Partido Único, o movimento o MPR, cuja organização era quase a mesma que a Frelimo. E a sua simpatia era mais para a direita, quando oficialmente a simpatia da Frelimo era mais para a esquerda. Mas isso tem muito a ver com hábitos, para utilizar um conceito de Bourdieu, hábitos do que essa elite conhecia quando ela saiu de Moçambique para ir para Dar es Salaam no fim dos anos 50 ou no início dos anos 60, tinham a lembrança de Lourenço Marques como uma cidade colonial, ordeira, pacata, disciplinada, e voltaram com este mesmo projeto. Daí, mais tarde, a Operação Produção, por exemplo, em 1984. Mas não tenho tempo de falar disso. Então, afinal, tudo isso é um imaginário nacional. E penso que Moçambique ainda hoje fica neste tipo de imaginário nacional, porque apesar da orientação oficial, obviamente, não for mais marxista-leninista, o sonho de uma nação homogénea continua a existir. Porque quando o presidente Samora Machel dizia, logo depois da independência, já não há Maconde, já não há Xangana, já não há branco, já não há negro, já não há amarelo, já não há Nhung, já não há Chuabo, para exprimir o antitribalismo oficial da Frelimo, isto tinha um aspecto simpático. O que é o antitribalismo? Isto é, não vamos fazer discriminação entre esses diferentes grupos constitutivos dos povos de Moçambique.
é um aspecto simpático. Mas o outro aspecto foi um aspecto bem repressor, isto é, já não há Xangan, já não há Maconde, já não há Eixuabo, isto, a proibição, ou pelo menos a vontade de não ter em conta as identidades socioculturais que existem em Moçambique. E isso, obviamente, era ligado ao imaginário nacional, mas tive grandes consequências políticas. Bom, então, politicamente, porque o título da conferência é As Raízes Históricas da Marginalização no Norte de Moçambique. Politicamente, o Norte de Moçambique começa ao Rio Sava, politicamente, por causa do contexto daqui. No entanto, como historiador, eu não posso concordar com isso, porque, por exemplo, quando vemos a trajetória da cidade da Beira, é muito próxima da trajetória social da cidade do Renzo Marques. Porque Beira também, na foz do rio Pungué, foi uma criação completa do colonizador, por ser o fim do caminho de ferro que ligava a Rodésia e o Índico. Então, o mesmo processo de criação de uma microelite urbana africana, só com uma diferença importante, é que houve aqui a Companhia de Moçambique. A Companhia de Moçambique era diferentemente das companhias daqui, Companhia do Mandal, Companhia do Boror, porque as companhias, por exemplo, do Boror era uma grande companhia aqui, mas não tinha poder magésticos. A Companhia